Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Laços Livres. Hoje, o nosso papo ele é bem profundo e mexe com uma dor que eu vejo constantemente no consultório. O momento em que a ficha cai e a gente percebe que a pessoa que nós amávamos, que estava ali do nosso lado, na verdade nunca existiu fora da nossa cabeça. Mãe, para a gente começar a aprofundar no assunto, na sua experiência, como você percebe que essa idealização que a gente faz destrói casamentos e relacionamentos? Essa é uma excelente pergunta, viu, Bela? A gente vive numa cultura, né, que vende o felizes para sempre, Sim, como se fosse algo pronto, né? Mas que, na minha experiência, a idealização é o que mais atrapalha um relacionamento. O problema é que quando a gente idealiza, a gente coloca no outro uma responsabilidade que ninguém consegue carregar. A gente não se apaixona pelo ser humano real, com suas manias, os dias ruins. A gente se apaixona por uma imagem perfeita que criamos na nossa cabeça. E é aí que, quando a vida acontece e o outro mostra quem ele é de verdade, que a gente se frustra, né? Parece que o príncipe virou sapo, mas o sapo, ele sempre esteve ali. E é a gente que não queria ver. E é por isso que eu digo: idealizar não é amar, é criar uma distância. E exatamente. e para o relacionamento, eu falo que para o relacionamento ser saudável mesmo, de verdade, a gente precisa ter a coragem, né, de tirar o outro do pedestal, olhar, para ele, né, com, humanidade e dizer: "Eu vejo você como você é e é com você, esse ser humano real, que eu quero construir algo". E aí, Bela, que também a gente precisa fazer uma distinção, sabe, muito importante, porque existem dois caminhos onde a idealização nos cega. Um primeiro caso, temos aquele relacionamento que tudo parece ser saudável, mas a nossa idealização está atrapalhando. É quando o parceiro é um cara legal, ele é parceiro, mas você exige que ele seja perfeito. Você cobra que ele adivinhe os seus pensamentos e que ele nunca erre, que ele seja o príncipe encantado dos filmes. E quando você faz isso, você não permite que a pessoa, né, que ele seja humano. Você sufoca a relação com expectativas irreais e acaba destruindo o amor que é de verdade, simplesmente porque ele não é perfeito. E tirar ele, né, do pedestal, neste caso, é o que salva o relacionamento. Mas também existe um segundo caso, que é bem mais perigoso. Aquele relacionamento que não é saudável e que você idealiza para conseguir continuar nele. Aqui, a idealização não é uma cobrança de perfeição, é uma anestesia. Você usa aquela fantasia para ignorar os sinais vermelhos, para não enxergar a falta de respeito, a ausência ou o desinteresse. Você foca no potencial dele ou em como ele era no início do namoro, lá atrás, para justificar os absurdos que ele faz hoje. Você fantasia que ele vai mudar só para ter que encarar, eh, não ter, né, na verdade, que encarar a dor de ir embora. Você acaba fantasiando, para continuar naquele relacionamento. E nesse caso,
tirar a venda não é para salvar a relação, é para salvar você, né, Bela? Sim, e foi muito importante o que você trouxe, fazer essa distinção dessas idealizações, né? A gente ouve muito falar da idealização de quando a gente justifica os comportamentos que não são saudáveis. Mas também tem aquela idealização do relacionamento que é saudável e a gente fica procurando defeito porque não é perfeito, né? Então a gente saber essas duas formas de idealizações que destrói casamento, destrói relacionamento e que adoece também a gente, né? E no consultório, né, quando as mulheres chegam aí com essas demandas, né, a gente chama isso de projeção. E o que acontece, né, é que muitas vezes, para não lidar com as nossas próprias carências, os nossos vazios ou as nossas dores do passado, os nossos traumas, a gente pega as nossas expectativas e veste no outro. A gente não se apaixona pelo ser humano real, né? A gente se apaixona pela imagem que nós criamos dele. É como se a gente comprasse um roteiro de um filme antes mesmo de conhecer o ator, e aí a gente já tá idealizando. Só que é uma situação perigosa, né? O grande perigo disso tudo é que quando o nosso parceiro, a nossa parceira mostra que tem defeitos, limites e que tem uma personalidade própria, a gente se sente traído pelo outro. Quando, na verdade, né, fomos nós que escrevemos um papel que nunca existiu. A idealização, ela nasce desse medo profundo de olhar para dentro, né? Você prefere viver uma fantasia confortável do que encarar uma realidade de que ninguém tem a obrigação e nem a capacidade de te salvar de você mesma, das suas expectativas, das suas idealizações. E tem mais, mãe. É, Você usa essa fantasia como um escudo. Você começa a moldar um comportamento que não é real e a inventar desculpas para as atitudes dele quando o relacionamento não é saudável, tudo para não enxergar o óbvio. É aquele famoso, ele fez isso porque tá estressado no trabalho, porque teve uma semana difícil. Ou então, quando você tá conhecendo aquela pessoa, ele sumiu porque tem traumas de infância, tem traumas de relacionamento. A gente começa a justificar para não enxergar a realidade para permanecer ali, né? No fundo, você distorce a realidade dele para justificar sua permanência em um lugar que já tá te machucando. Você prefere blindar a imagem dele e aceitar que o filme que criou na sua cabeça não condiz, né, do que aceitar, né, que ele não condiz com a realidade, com a vida real. Porque admitir isso também significaria, né, ter que lidar com o fim da ilusão. Consequentemente, com o medo de ficar só. Porque essa ilusão, essa idealização toda vem de um medo enorme de ficar sozinha. Então, medo da rejeição, medo do abandono. Então, a provocação que eu deixo para quem está nos ouvindo, né, para começar a refletir, você hoje está se relacionando com a pessoa que está ao seu lado ou com uma versão que você editou dela na sua cabeça para não ter que se sentir só? Faço essa pergunta. Você que tá num relacionamento que já percebeu que não é saudável, ou você que tá num relacionamento que é saudável, mas fica procurando defeito, ou até você que tá conhecendo alguém que tá lembrando aí dos relacionamentos anteriores, começa a fazer essa pergunta. Você tava se apaixonando pela pessoa real ou por alguém que você criou, que você idealizou com todas as suas carências e expectativas? Não é, mãe? É, Bela. E é fascinante ouvir você falar isso, porque a gente vê essa conta chegando para tantas mulheres, né? Quando você explica que a gente veste o outro com as nossas próprias carências, é como se caísse uma ficha, sabe? Muitas vezes a mulher chega frustrada porque sente que o casamento não está funcionando, né? Mas que, na verdade, ela está tentando fazer o parceiro representar um papel que ele nunca aceitou fazer. E ela
está apaixonada, né, na verdade, pela expectativa, não pelo homem que está ali, né, tomando café de manhã ao lado dela. E a questão é que a projeção vira uma prisão, aprisiona o outro, porque ele nunca vai ser perfeito o suficiente para nossa fantasia. E aprisiona também, nos aprisiona, porque a gente nunca fica satisfeito com a realidade. E é por isso, que o caminho é ter coragem de tirar esse figurino, de quem está ao nosso lado e aceitar realmente, né, o que é real, com todas as imperfeições que existem. É muito mais valioso a gente, ter o sustentável do que se apegar a um personagem idealizado que a gente inventou da nossa própria cabeça, né, Bela? Exatamente, mãe. A gente precisa, perceber todos esses sinais e começar a olhar para dentro, olhar para as nossas carências, trabalhar isso para a gente não ficar projetando e idealizando no outro. E o perigo disso, né, é que a gente passa a se relacionar com uma ilusão. E é exatamente o que você falou. E cobrar da pessoa real um comportamento que ela nunca prometeu ter, né? A gente começa a cobrar do outro uma coisa que nem ele sabe que tinha que cumprir, né? Quando o relacionamento é saudável, eu tô falando, porque a gente sabe que quando o relacionamento não é saudável, é... e todos os relacionamentos, eu sempre falo, relacionamento tem que ter diálogo, a gente tem que colocar pro outro o que incomoda, a gente tem que conversar, tentar resolver a situação juntos, né? E quando o relacionamento não é saudável, a gente não tem que ficar justificando o comportamento inaceitável do outro. Mas no caso daqueles relacionamentos que a gente busca a perfeição, a gente tá cobrando do outro algo que ele nunca prometeu cumprir pra gente, né? E vocês que estão nos ouvindo agora podem até estar se perguntando, né? Mas por que é tão difícil aceitar a realidade? E a resposta é que, psiquicamente, né, o medo da rejeição e da solidão, eles ativam defesas muito fortes no nosso cérebro, né? E para evitar a dor do término ou o vazio de se sentir só, a mente ela começa a racionalizar e justificar os piores comportamentos. Então a gente começa a justificar tudo. O outro é grosseiro, ausente ou infiel, mas a nossa mente cria desculpas para manter a fantasia intacta, não é, mãe? Nossa, é exatamente isso, Bela. E a gente acaba criando uma cegueira, né? De propósito. Por medo de encarar o vazio, a gente vai justificando tudo, a falta de atenção, o desrespeito. A gente inventa uma desculpa, só para não precisar admitir que a conta não está fechando. E no fim, a gente acaba se traindo, porque tem muito mais medo de ficar só do que de estar com alguém que não nos valoriza de verdade. E para vocês que estão nos ouvindo, né? Será que você está ignorando os sinais, né? Só para não ter que enfrentar o medo de ficar sozinha? Será que o preço que você está pagando para manter essa fantasia ainda vale a pena? Essa questão que você trouxe do medo de ficar sozinha é muito importante, porque eu sempre falo, estar num relacionamento, será que estar num relacionamento vai te proteger, de não estar sozinha? Nem sempre estar num relacionamento, você vai se sentir amada, valorizada e vai sentir que tem uma companhia, que tem uma parceria. Muitos relacionamentos, e eu atendi muitas mulheres ao longo da minha formação, que trouxeram essas questões para terapia. Muitos relacionamentos, às vezes a pessoa tá há muitos anos no relacionamento e se sente sozinha. Então, estar num relacionamento não significa não estar sozinha, né? Às vezes a gente tá sozinha da mesma forma. É que
conhecido, né? Como a gente falou no outro episódio. É algo conhecido, então eu já sei lidar. Mas, e aí eu prefiro não encarar o desconforto, né? De sair da relação. Então, pensa nisso. Estar em um relacionamento não significa não estar sozinha. E todo esse processo, né? Ele é um processo de autossabotagem doloroso, né? Porque a pessoa ela vai se desconfigurando para caber em uma relação que já morreu ou que nunca nasceu de verdade também. Então você começa a abrir mão dos seus limites, silencia a sua intuição, né? Começa a não querer perceber as coisas e aceita migalhas, né? Acreditando que se você se esforçar um pouco mais, se você mudar o seu jeito ou for mais compreensiva, o outro ele finalmente vai se transformar naquele personagem que você idealizou. É um ciclo desgastante, né, mãe? Onde você se anula, né, para manter viva uma ilusão. E no fim, a conta mais alta, né, dessa mentira, onde você se anula para manter viva essa ilusão, a conta mais alta quem paga é você, que se perde de si mesma tentando salvar alguém que nunca esteve ali por inteiro. E se você que está nos ouvindo agora se identificou com isso e sentiu aquele aperto no peito conforme a gente foi falando, você não precisa passar por esse processo sozinha. Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui para comunicar. É rapidinho, gente. É só para falar para as mulheres que estão nos ouvindo e que é da comunidade de Mulheres Laços Livres. Meninas, vocês já receberam lá na nossa plataforma o PDF exclusivo Despertar da Ilusão. Nesse material, além de todo o mapa mental desenhado desse episódio para você não perder nada, né? Nós preparamos ferramentas práticas com tudo bem mastigadinho sobre o que há de mais importante para você levar para sua vida desse tema aqui que a gente está conversando. E o melhor de tudo, nós estruturamos também 15 dias de desafios práticos que vocês vão sendo acompanhados lá. Vocês sabem, vocês vão mandando mensagem, a gente vai respondendo. Tem o Tira Dúvidas mensal. E 15 dias de desafios práticos para você aprender a aprofundar de verdade nesse tema e começar a tirar essa venda dos olhos no seu dia a dia. Então, corram lá para baixar. E para você que está nos ouvindo e não faz parte da comunidade, mas também quer ter acesso a essas ferramentas e a tudo que tem lá na comunidade, o link para entrar no Laços Livres está aqui na descrição desse episódio, tá? Então, é só clicar e usar o cupom membro fundador para ter o desconto vitalício que ainda está rolando essa promoção. Mas voltando aqui para o nosso papo, eu não poderia deixar de falar, porque deu bem ali no que a gente estava falando, é o que está lá no nosso material. Então, eu precisava comunicar a vocês. Mas voltando aqui para o nosso papo, mãe, como a gente estava falando sobre essa ilusão e esse medo de encarar a realidade, né? Eu falo que o despertar sempre vem. Seja por um limite que foi ultrapassado ou pelo cansaço mental, porque vem o cansaço mental nessas relações, o despertar ele vem. Você que está nos ouvindo aqui e que interessou pelo tema, já teve um despertar, né? Já despertou alguma coisa aí para estar aqui ouvindo a gente? Então, só que aí, nesse despertar, né? Quando a consciência chega, vem o impacto, né? Encontrei nele outra pessoa, que é o nome do nosso episódio de hoje, né? Na verdade, né, o choque ele não é pelo que o outro fez, mas pela dor de perceber que nós fomos, que fomos nós, né, que nos enganamos. Esse luto, né, da idealização, ele é intenso, porque você chora por alguém que nunca existiu. Não é, mãe? É, Bela. E, filha, esse momento ele é bem doloroso, né? Eu acho assim, falo que é o mais doloroso, mas também é o mais transformador, porque a gente finalmente acorda. Acorda, o luto, ele não é só a perda da relação, é a perda daquela versão perfeita que a gente criou. E para quem está em casa nos ouvindo, eu quero dizer
que esse choque de perceber que a gente se enganou, gente, não é uma fraqueza. É o primeiro passo para a liberdade, para se libertar. E chorar quem, né? Por quem, né, não existiu, dói, dói, mas só que é preciso. É preciso deixar esse personagem, né, que criamos na nossa cabeça só, morrer para que você possa viver de verdade. Afinal, como você mesma disse, a gente precisa se libertar, né, Bela, dessa ilusão para, enfim, conseguir se enxergar novamente. Sim. Vocês não acham que, no fundo, esse fim é o começo de um reencontro com a gente mesma? Eu penso assim que quando a máscara cai, é aí que está a sua oportunidade de ouro, uma oportunidade de ouro de se reassumir o controle da sua vida e deixar de amar aquele fantasma. É o primeiro passo, né, para você começar a se amar de verdade. É muito duro admitir isso, né? Mas eu costumo dizer que quando a gente chora por quem nunca existiu, a gente está, na verdade, começando a se libertar. Dói ver que a gente se enganou. É verdade, dói. Dói demais. Mas esse susto é que abre os nossos olhos. Então, para quem está ouvindo, não tenha medo desse luto da ilusão. Às vezes, a gente precisa deixar a fantasia morrer para conseguir finalmente se reencontrar. Não é melhor enfrentar essa dor agora do que viver uma vida inteira dentro de um personagem que não é real? Pensem bem. Exatamente. Você sabe que conforme você foi me falando, me veio uma frase que eu ouvi recentemente, que eu gosto muito dessa frase, que a gente, eh, algumas coisas precisam morrer dentro da gente para que a gente possa construir novo, para que a gente possa, enxergar pelo que a gente está vivendo, né. Então algumas coisas precisam morrer para a gente enxergar pelo que a gente está vivendo e às vezes a gente não enxerga. Então o luto dói, faz parte, mas o luto é um processo para a gente construir daqui para frente algo novo, diferente, e se libertar de todas essas relações, que não são saudáveis e que nos fazem mal. Então, curar essa ferida, ela exige olhar para dentro, entender quais carências te fizeram aceitar tão pouco e resgatar a sua identidade. Para a mulher que está nos ouvindo agora e percebeu que está justificando atitudes inaceitáveis do parceiro, por medo da solidão, qual conselho que a gente deixa hoje para elas, mãe? Ó, eu queria dizer uma coisa para você, mulher que está ouvindo a gente. Não tenha medo desse espaço. Esse espaço que fica quando a gente se coloca em primeiro lugar. Muita gente tem o pavor, né, de ficar só. Mas a solidão, ela só assusta quando a gente não se conhece direito. E o meu conselho é: comece a se cuidar, se cuide mais, volte a olhar para você, redescubra o que te faz brilhar. É um trabalho, é um hobby, alguma coisa que você goste. É, Se redescubra, tenha alegria, cuide de você. Porque quando você estiver bem preenchida de si mesma, você não vai mais aceitar migalhas nenhuma. Você vai entender que a sua vida é um filme incrível e você não nasceu para ser coadjuvante na história de ninguém. Você nasceu para brilhar. Então, mulheres, se cuidem. Gente, exatamente, a gente precisa se conhecer. Quando a gente não se conhece, a gente fica aceitando ou justificando coisas inaceitáveis. Então, mergulha aí nesse processo que é tão gostoso de se conhecer.
E olhe para os fatos, meninas, não para suas expectativas. Quem quer faz, quem ama cuida, né? O resto é justificativa que que a sua carência cria, né? Que a sua idealização cria. Então se acolha, busque terapia se precisar e dê o passo em direção à sua liberdade. É isso, gente. Acolham-se nesse processo de busca pela liberdade e um beijo grande no coração de cada uma de vocês e até o próximo episódio. Se cuidem, meninas. Se essa conversa te tocou e se você conhece alguém que precisa ouvir isso, aproveita e compartilha. E quem for colocar em prática o nosso desafio, também compartilha lá no Instagram, que a gente vai estar acompanhando e vai estar compartilhando para a gente incentivar mais mulheres. Um beijo e até o próximo episódio.